Eu gostaria de convidar os irmãos para orarmos mais uma vez. Grandioso e eterno Deus, queremos pedir que nessa manhã, ó Pai, Tu venhas falar ao nosso coração, Senhor. Tu venhas encher, Pai querido, nosso coração da Tua palavra, da Tua mensagem, ó Pai. Rogamos a Ti, ó Pai, que não permitas que seja apenas uma pessoa, um homem à frente falando, Senhor, mas seja o Teu Santo Espírito a usar, Senhor querido, esse Teu filho, esse Teu servo, para tocar em cada coração nessa manhã, Senhor. É em nome de Jesus que Te oramos. Amém, Senhor. Abramos as nossas Bíblias em João, capítulo 8, lerei do verso 1 até o 11. É a passagem que nos fala sobre a mulher adúltera. Uma passagem conhecida de todos nós, mas uma passagem que nos ensina muito. A passagem nos diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusado pela própria consciência, foram-se retirando após a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde está aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Eu gostaria que, nessa manhã, cada um de nós tivéssemos com o coração desejoso que não fosse apenas mais uma manhã de domingo, mais uma vez em que você acesse a internet para ouvir uma mensagem, mas que nessa manhã você permitisse que o Espírito Santo de Deus levasse você na presença de Deus, para que você pudesse ouvir a palavra dele com essa consciência de que você não está ouvindo apenas um homem a falar, uma pessoa a falar, mas é o Santo Espírito de Deus que está te levando na presença de Jesus, para que você possa ouvir a voz dele através da palavra dele, para que você possa estar na presença de Deus através desse estudo, através dessa mensagem, através da palavra de Deus. Que o nosso coração, o meu e o seu, pudesse estar nesse instante, nesse momento, desejoso a isso. Que você pudesse realmente orar a Deus nesse instante pedindo isso. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos levar, Deus querido, a Tua presença nesse instante, nessa manhã,
para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor querido, para que possamos realmente, Senhor querido, estar, Senhor, passando esses momentos na Tua presença, na presença de Jesus, Senhor. Amém. O texto nos conta a história de uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Um pecado condenado na palavra de Deus, um pecado cuja a palavra de Deus nos informa que Moisés, na lei dele, disse que tal pessoa que fosse pega neste pecado deveria morrer apedrejado. E o texto nos diz que os escribas e os fariseus da época, homens religiosos, homens conhecedores da lei, homens que queriam, de certa maneira, colocar Jesus à prova, porque eles não concordavam com alguns ensinamentos de Jesus. Esses homens pegaram essa mulher que foi pega em flagrante adultério e levaram até Jesus, para que Jesus desse a ela a sentença de morte. Mas uma sentença que já havia, porque Moisés, na lei, já tinha dado a sentença. A mulher deveria morrer. Mas naquele momento ali, aqueles homens queriam o quê? Queriam era sentenciar Jesus. Queriam algo para poder condená-lo. E quando eles levam essa mulher até Jesus, quando eles a colocam diante dele, era esse o desejo do coração deles. Sentenciar, sim, a Jesus, porque a mulher já estava sentenciada. Não havia mais escapatória para aquela mulher. Na presença de Jesus é que enxergamos a nossa situação. Nosso primeiro ponto é esse. É na presença de Jesus que nós enxergamos a nossa situação. Foi na presença de Jesus que aquela mulher se deu conta da situação dela. Verso de número 3 até o 5 nos diz o seguinte: os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Quer dizer, o versículo que lemos nos diz já. Ela está condenada. A lei diz que ela devia ser apedrejada até a morte. Quer dizer, naquele instante, aquela mulher percebeu a situação dela. É na presença de Jesus que nós, meus irmãos, percebemos a nossa situação. É na presença de Jesus que percebemos que somos pecadores, que somos falhos, que precisamos da graça de Deus nas nossas vidas, porque sem a graça de Deus não somos nada. É na presença de Jesus que nós percebemos quem somos. É na presença de Jesus que somos surpreendidos muitas vezes. Jesus, quando nós nos colocamos na presença dele, ele nos surpreende. Nos surpreende por quê? Porque ele é doutor em surpreender a nós a cada minuto, a cada instante. Porque a maneira dele agir não é a nossa maneira. A maneira em que Deus tem para estar realmente atuando, ela transcende todo o nosso entendimento. E nesse texto, no qual nós vemos que uma mulher que não tem saída,
Não tinha saída para ela. Ela estava condenada, ela ia morrer. Não tinha mais saída. Eu me coloco como esta mulher. Não havia mais saída para a minha vida. Eu sou pecador, estava condenado. Mas Deus, pela tua graça, enviou o seu único filho, o seu unigênito, superando todas as expectativas, para que eu pudesse ser resgatado. Um dos pontos principais da Bíblia, da palavra de Deus, é levar o homem à restauração na presença de Deus. Esse é um dos pontos principais da palavra de Deus. É levar o homem a se restaurar diante de Deus, a se encontrar com Deus de novo, a viver uma vida realmente ao lado de Deus de novo. Esse é o ponto principal da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos mostra nesse texto isto. Que Jesus ali estava realmente para dar àquela mulher uma nova chance. É na presença de Jesus que somos surpreendidos. O verso 7 do texto nos diz o seguinte: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Que seja o primeiro a condená-la. Uma resposta que surpreende a todos. Quando olhamos o texto na primeira análise, a gente diz: não há saída para aquela mulher. E como que Jesus vai realmente sair dessa situação? Porque se Jesus dissesse àqueles homens: condena, apedreja, ele iria estar contra tudo aquilo que ele ensinava. Se ele diz, absolve ela, ele ia estar contra a lei de Moisés. Quer dizer, se nós olharmos o contexto, a gente diz, não há como escapar, nem a mulher e nem Jesus. Mas no verso 7, Jesus nos mostra que é na presença dele que somos surpreendidos. E se nós queremos, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, sermos surpreendidos por Deus, temos que viver na presença dele. Temos que buscar passar os nossos dias na presença de Deus. Temos que buscar viver a cada minuto, a cada instante na presença de Deus, confiando que Ele pode tudo, que Ele tudo supera. Jesus mostra aos acusadores que eles não são melhores do que aquela mulher, com esta resposta dele: aquele que tiver sem pecado que atire a pedra. Ele mostra para cada um daqueles homens que nenhum deles era melhor do que aquela mulher. E ele nos mostra nesse texto que não somos melhores que ninguém, que não temos autoridade como cristãos, como filhos de Deus, de condenar ninguém, que somos iguais perante Deus. Não há diferença, e é isso que Deus mostra àqueles homens. Mesmo eles sendo doutores da lei, entendidos da lei, religiosos, eles não tinham o direito de condenar aquela mulher. Eles não tinham o porquê fazerem aquilo com ela, humilhá-la daquele jeito.
Se a lei já dizia que ela está condenada, não era eles que tinham que humilhá-la, condená-la. A lei já tinha feito isso. E é o que ele está mostrando a nós nessa manhã. Que nós não somos melhores do que ninguém. Somos iguais perante a Deus. Somos pecadores e carecemos do perdão dEle, da graça dEle em nossas vidas. É na presença de Jesus que nós realmente vivemos as maiores surpresas das nossas vidas. É na presença de Jesus que nós somos conduzidos a olhar para nós mesmos, enxergarmos o nosso coração, o quanto falhos somos, o quanto pecadores somos. É na presença de Jesus que devemos viver constantemente. Na presença de Jesus, experimentamos e vivemos grandes surpresas. No verso 9 do nosso texto nos diz o seguinte: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um após um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio aonde estava. É na presença de Jesus que experimentamos e vivemos grandes surpresas. Eu imagino quanto aquela mulher ficou surpresa quando ela começou a olhar e ver cada um daqueles seus acusadores saindo, mudos, calados, de cabeça baixa. Eu imagino o que ela deve ter sentido ali, naquele instante. A surpresa que foi para ela, porque eu acredito que jamais, naquela época, se viveu algo semelhante. Eu acredito que aqueles homens que foram saindo jamais conseguiram esquecer aquela cena nas suas vidas. A Bíblia não nos dá mais nenhuma notícia, não nos fala nada sobre esse assunto. Mas eu imagino que aqueles homens ali jamais esqueceram aquela cena no qual, aonde eles, de acusadores, passam a ser réus. Aonde eles, achando que tinham, da parte de Deus como religiosos, autoridade para condenar tanto a mulher quanto Jesus, de repente começam a enxergar que eles é que são os verdadeiros pecadores. De repente eles começam a ver, a enxergar que eles ali passam a ser réus, e réus condenados pela sua consciência. Nós devemos olharmos para dentro de nós e enxergarmos a nós mesmos, como nós estamos diante de Deus, que busquemos na presença de Jesus a cada minuto isso nas nossas vidas. É na presença de Jesus que entendemos que antes de olharmos para o outro, é necessário olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, para o nosso coração e reconhecermos de que somos pecadores, somos falhos, não temos o direito nenhum de julgar ninguém, de condenar ninguém, porque só Deus tem esse direito. Só Ele pode fazer isso. Que nós não temos nenhuma carta nos dando autoridade dada por Deus para condenar. É isso que aqueles homens começam a entender ali. Que eles não eram juízes de nada. Que, pelo contrário, eles também eram réus
eles também estavam condenados pela mesma lei na qual eles estavam se baseando para condenar aquela mulher e para tentar condenar Jesus. Que o nosso coração nessa manhã seja desejoso realmente a estar na presença de Deus, para que possamos enxergar que é na presença de Jesus que vivemos grandes coisas. É na presença de Jesus que reconhecemos quem somos. É na presença de Jesus que somos surpreendidos por Ele a cada minuto, a cada instante. É na presença de Jesus que entendemos que somos alcançados pelo amor e que muitas vezes nós condenamos. Como que podemos condenar se fomos alcançados pelo amor? Se Deus, por causa do teu amor infinito para conosco, nos deu o teu único Filho para nos resgatar, para nos salvar, como é que nós podemos condenar alguém? Se foi por amor que fomos resgatados, que fomos curados, que fomos salvos, como eu posso condenar alguém? Se foi por amor que eu fui perdoado e resgatado. No versículo 10, nosso texto nos diz o seguinte: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha o que o texto nos diz. Jesus, erguendo os olhos, enxerga que não há mais ninguém ali, a não ser ele e a mulher. Ele olha para ela e pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou. É na presença de Jesus que vivemos grandes milagres. Creio eu que no momento em que Jesus fez essa pergunta àquela mulher: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou. Eu acredito que naquele instante o coração dela deve ter enchido de esperança. Porque se só eu e ele aqui, se nenhum daqueles que estavam me condenando me condenou, ainda há esperança para mim. Mesmo sem ela saber o que Jesus ia dizer para ela logo em seguida. Mas eu acredito que o coração dela deve ter se voltado nesse sentido. No sentido de que, mesmo ela sendo pecadora, mesmo ela tendo errado, ainda tinha uma esperança. Porque se aqueles homens, por causa da resposta de Jesus para eles, aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Se mediante a essa resposta de Jesus, todos eles foram saindo, mudos, calados, ela deve ter entendido que aqueles homens eram tão pecadores quanto ela. É na presença de Jesus, meus irmãos. É só na presença de Jesus que podemos viver milagres nas nossas vidas. Se você, se eu, quer viver milagres, nós temos que buscar viver na presença de Jesus, na presença de Deus. Não é na presença de homens, não é na presença deste mundo, de coisas do mundo, não é dando mais valor aos afazeres do mundo, ao que o mundo nos oferece, mas é vivendo na presença de Jesus. Não é acreditando no que ouvimos pela televisão, pelos jornais, mas sim acreditando naquilo que aprendemos na palavra de Deus.
é viver na presença de Jesus. É na presença dele que vivemos, experimentamos milagres nas nossas vidas. É na presença de Jesus que a nossa história muda. Se você quer mudança, se você não está contente, satisfeito com o que você está ouvindo a cada minuto da sua vida, então eu te convido a hoje a mudar aquilo que você está gritando. Vamos comprar a nossa vida como um eco. O eco, nós só conseguimos ouvir aquilo que ele reproduz. E ele reproduz aquilo que nós falamos, aquilo que nós gritamos. É aquilo que nós gritamos e falamos que vamos ouvir no eco. Então, se você quer mudança na sua vida, na sua história, muda aquilo que você está falando, muda aquilo que você está gritando, muda aquilo que você está vivendo, para que na presença de Jesus, a sua história, a sua vida, o seu caminhar possa ser transformado, possa ser mudado, porque é só na presença de Jesus que esse milagre pode acontecer na sua vida. Verso de número 11, nos diz o seguinte: respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Olha a resposta de Jesus para aquela mulher: se ninguém te condenou, nem eu, portanto, te condeno. Jesus ali, mudando a história daquela mulher. É na presença de Jesus que somos perdoados. Jesus ali dizendo àquela mulher: eu te perdoo. Você está perdoada do teu pecado. É na presença de Jesus que somos perdoados. Não há perdão em nenhum outro lugar a não ser em Jesus Cristo. É na presença de Jesus que somos perdoados. Mas é na presença de Jesus que nós descobrimos também que, ao ser perdoados, temos que mudar a nossa postura. Jesus não somente diz àquela mulher: se ninguém te condenou, eu também não te condeno, vais. Ele segue mais uma palavrinha dele para aquela mulher: vai e não peques mais. Quando Jesus nos perdoa, ele diz: siga em frente, mas não peques mais. Não cometa mais esse mesmo erro. Não que vamos ficar sem pecado nenhum. Não, porque Jesus sabe, Deus sabe que somos pecadores, mas é ali naquele instante, Deus diz àquela mulher: vai e não cometa mais este pecado. É o que Deus está dizendo a nós. Eu te perdoo, mas vai, siga em frente e não peques mais. Mas se caso pecares, você tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por você. Clame a Ele, se arrependa, peça perdão, e Ele de novo te perdoará, te restaurará, porque foi para isso que Jesus veio, para nos dar salvação, para resgatar o pecador. Perdão só existe em Jesus, e é na presença dEle que podemos ter perdão. É na presença de Jesus que somos restaurados, meus irmãos. É na presença de Jesus que somos transformados. É na presença de Jesus que o nosso deserto se transforma em um jardim florido. Quantos desertos nós não vivemos, estamos vivendo na nossa vida cristã, na nossa carreira cristã. Mas nessa manhã, na presença de Jesus,
nós aprendemos isso, que é na presença dEle que os nossos desertos, um após um, transformados por Ele em jardins floridos. É só Ele que pode fazer isto. E só podemos viver isto na presença dEle. Não podemos viver isto em nenhum outro lugar a não ser na presença de Jesus. É na presença de Jesus que nós aprendemos que a nossa vida só pode ser restaurada, transformada, que a nossa história só pode ser mudada se vivermos na presença de Jesus. É na presença de Jesus que percebemos que aquele que tem autoridade para condenar resolveu amar. Nós só aprendemos o verdadeiro sentido do amor de Deus na presença dEle, vivendo na presença dEle, porque Ele tinha autoridade para condenar aquela mulher. Ele tinha autoridade para atirar a primeira pedra nela. Ele tem autoridade para nos condenar. Mas em vez disso, Ele resolveu amar aquela mulher do texto, amar a cada um de nós. É só na presença dEle, vivendo na presença dEle, que nós aprendemos isso. Que Ele, em vez de condenar, decidiu amar. É só na presença dEle que nós aprendemos que nós devemos, em vez de olhar para o irmão e condená-lo, amá-lo. Porque foi para isso que Ele nos resgatou. Para que nós possamos transmitir aos outros este mesmo amor que Ele teve por nós. Nós devemos transmitir, passar para o outro. E só aprendemos isso. Só temos condições de fazer isto se vivermos na presença de Jesus. Aquele que nos amou está nos ensinando nessa manhã que devemos viver na presença dEle, para que possamos transmitir ao nosso irmão, transmitir a este mundo o amor dEle, porque foi por amor que Ele nos resgatou. É na presença dEle que a nossa história muda, que os nossos desertos se transformam em jardins floridos. Oremos. Amado, glorioso e eterno Deus, como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Pai, eu te peço que não seja só nesse momento que eu viva na Tua presença, mas que eu busque viver a cada minuto da minha vida na Tua presença. Que cada um que está me ouvindo, ó Pai, nesta manhã, possa também ser tocado pelo Santo Espírito, desejando, ó Pai querido, viver a sua vida, o seu caminhar na sua presença, Deus. Que cada um, Senhor, busque, Deus querido, na Tua presença estar, Senhor querido, mudando a sua história, Deus querido. Cada um entenda, Deus querido, que é só na Tua presença que vivemos grandes milagres. É só na Tua presença que somos surpreendidos, ó Pai querido, pelo Teu imenso e maravilhoso amor para conosco. É só na Tua presença que podemos ter paz em momentos tão difíceis que estamos vivendo, ó Pai querido. Abençoa, Senhor, cada coração que está ouvindo essa mensagem nesse instante. Que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja sobre cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor nos dê, ó Pai querido, um dia na Tua presença, ó Pai querido. E que a partir desse momento possamos buscar viver na Tua presença cada dia das nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.